Graça e paz, igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos aí a palavra de Deus para todos os que são convertidos e os que não são convertidos. A salvação é só pela graça. Se não for pela graça, não haverá salvação. Porque o sacrifício de Jesus, que entregou a sua vida na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, não será em vão. O sacrifício dele vai servir de testemunha e contra todos quantos não creram e não obedeceram e não praticaram e não serviram a ele e não andaram na presença dele em santidade. Vai servir de testemunha contra eles. Esses tais que não confessaram Cristo. Mas a misericórdia do Cristo ainda está aqui falando com você para que você venha confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se batizar, confessar os seus pecados diante de Deus e diante dos homens de Deus e diante dos anjos de Deus e confessar todos os seus pecados para que você ande na presença dele e sirva a ele e seja salvo, porque a palavra diz dessa seguinte forma. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 14, diz assim, o apóstolo Paulo falando, né? E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Versículo 15 de 1 Timóteo, não é? De 1 Timóteo, capítulo 1. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ou seja, trazer os pecadores ao arrependimento dos seus pecados e salvar eles, dos quais eu sou o principal. Ele dizendo, ele é o principal dos pecadores. Versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, ele dizendo, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, ou seja, sua bondade, paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Versículo 17, ora, ao Rei dos Reis, aos Reis dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para o livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo, louvado seja o Senhor, que diz da seguinte forma. Romanos, capítulo 10, e o versículo 8 diz, né? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto, versículo 10 de Romanos, né, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido, né? Tá vendo? Que por isso que diz, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, né? Diz aqui, visto que com o coração crê. Então com o coração você crê, não é? Para a justiça, ou seja, para a vida eterna, para a salvação. E com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que confessar Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo é confessar Ele com a sua boca. Com a boca você confessa e com o coração você crê para ir para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Marcos, capítulo 16, diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, né? Marcos diz assim, capítulo 16, versículo 15 diz, e disse-lhes Jesus, né? E disse-lhes, Jesus quando ressuscitou dos mortos, né? Após a crucificação, e disse-lhes, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, versículo 16, e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é preciso ser batizado. Não existe batismo. Quem batiza criança está contra os mandamentos e a lei de Deus. Está errado. Quem batiza criança está errado. Uma criança não tem pecado. A criança, ela é pura, ela não tem pecado. Como que uma criança vai confessar os seus pecados se ela não tem pecado? Ela foi concebida em pecado. Assim como também Maria foi concebida em pecado. Pois ela não tinha pecado quando bebê, mas depois ela pecou,
foi pecadora, porque ela teve, depois de Jesus Cristo, ela teve mais filhos com José. Assim diz as Escrituras. Assim diz as Escrituras. Louvado seja o Senhor. Inclusive, Tiago é filho de Maria. Filho de Maria. E entre outros, né? Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Versículo 16. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Versículo 18. Pegarão nas serpentes e beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o Senhor. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Essa é as ordens de Jesus. Essa é as ordens de Jesus com o apóstolo Paulo. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está as suas verdades para você, não é? Então, com o coração você crê em Cristo Jesus e com a boca você confessa, não é? E a salvação, ela é só pela graça, é pela fé, não é pelas obras. À medida que você confessar o Cristo pela graça, você manifestará as obras. O que são as obras? Você ajudar o teu próximo à medida das tuas condições, à medida que você pode. Seja para dar um pão, para dar uma água, para dar uma roupa, para dar uma veste. Ensinar o teu próximo a sair da miséria, a sair dos grilhões do diabo. Essas são as obras. Essas são as obras. É dar comida a quem tem fome, é dar água a quem tem sede, é dar a palavra de Deus para os que não os conhecem. Essas são as obras, e entre outras obras que são feitas pelos filhos da fé, pelos filhos de Deus, e até os que não são da fé. Só que você não será salvo por essas obras. Você será salvo conforme está dito aqui. Com o coração você crê, e com a boca você confessa o Cristo e é batizado. E quando é pregado o evangelho para você, você precisa ouvir e crer e praticar e ser batizado. Confessar os seus pecados para Deus. Confessar os seus pecados em Cristo Jesus, diante dos homens de Deus e diante de Deus e dos anjos de Deus. E servir e conhecer as Escrituras e praticar, e assim será salvo. Tem que ser batizado. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado, será salvo. O que não crê já está condenado. Então note que para você crer é necessário ser batizado. Se não for batizado, se não confessou os seus pecados ainda, se ainda continua nos seus pecados, você, portanto, não está salvo. É necessário você confessar os seus pecados, conhecer as Escrituras, se batizar e congregar numa igreja verdadeira de Cristo e ser salvo. Quem te salva não é a igreja, mas quem te salva é a palavra e é Cristo. Mas para isso você precisa estar dentro da igreja, seguindo e confessando Jesus Cristo, e andando na presença de Jesus Cristo e conhecendo a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Não é? Portanto, você ainda que está no pecado, que está bebendo, você ainda que está fumando, não é? Você ainda que está nas obras de feitiçaria, de macumbaria, nessas obras do mal, você ainda que está se curvando diante de uma religião, a religião não te salva. Você que está se curvando e acendendo incenso e oferecendo palavras de cultuação para as imagens de escultura de deuses estranhos, deuses formados e manipulados por mão de homens, as Escrituras falam acerca disso. Você será condenado se não sair dessas coisas, que é o pecado da idolatria. E também o que é a idolatria? A idolatria é todos esses pecados, Não é só se curvar diante de uma imagem, não é só isto, mas é beber, é fumar, é se prostituir com outros deuses, com outras mulheres, com outros homens. A idolatria é tudo isso, é palavrões, não é? É a incredulidade, é a feitiçaria, a magia negra. Isso é idolatria, não é? Tudo isso é idolatria. É o ateísmo, é crer em um outro evangelho que não provém do Cristo, não é? Evangelho segundo Allan Kardec, isso é do diabo, não é de Deus. Não é, porque evangelho é só um, é o de Cristo. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, não será salvo. Confesse os seus pecados ao Senhor para que você venha ser salvo, se apresse, porque o sacrifício da cruz do Calvário não será em vão. A salvação é pela graça. Jesus Cristo deu a vida dele por você, para que você fosse crer nele, para que você cresce nele e andasse com ele. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Para ele derramou, é ele que entregou a vida dele na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida na cruz, para que você venha ser salvo e não perecesse, fosse liberto dos grilhões do diabo, do pecado,
fosse liberto de Satanás, não é? Porque o príncipe desse século, que é o diabo, ele domina com essas coisas, com as feitiçarias, com a religiosidade, não é? Ele domina com essas coisas. João capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é o Cristo. O caminho é o Cristo que ressuscitou. Ele ressuscitou. Você precisa crer no Cristo que ressuscitou. Ele não está mais lá com as mãos abertas, mudo e cego. E não fala, não sai voz nenhuma da boca dele. Não vê, não ouve. Som algum sai de sua garganta, não anda, não apalpa. Esse Cristo, esse ensinamento é falso. Esse precisa ser carregado pelos outros, em posições que nem está escrito aqui. Isto é abominável diante de Deus. A fé é a certeza das coisas que você não vê e crê. Você precisa crer na verdadeira fé que aqui está escrito. As Escrituras nos ensinam o caminho da vida eterna. Às vezes as Escrituras te ensinam o caminho da vida eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo como um suficiente Salvador da tua vida. Confessa os teus pecados a Ele. Ele derramou o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário. E Ele subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele disse que onde tiver um ou dois no nome dEle, Ele está presente até a consumação dos séculos do século. Jesus vai voltar pela segunda vez, mas para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Quantos estão descendo a sepultura agora e Jesus já voltou para ele? Só que para ele, infelizmente, para esse, não haverá misericórdia, dos quais estão ainda no pecado e não se arrependeram. Mas aqueles que estão vivos na terra dos viventes, aqui onde estamos, para esse ainda há misericórdia. A misericórdia está falando com você, está pregando para você. O Espírito do Deus Altíssimo está pregando para você, está te dando a verdade para você caminhar na vida eterna, para você crer no Cristo Jesus e receber Ele como o único suficiente Salvador das suas vidas. Quantas pessoas estão morrendo por acidente, estão morrendo de tiro, estão morrendo drogados, estão morrendo de infarte e não estão na presença de Deus. Para esses não haverá mais a misericórdia, porque não confessaram o Cristo como seu Salvador. Mas os que já confessaram, para esses haverá, esses serão salvos. Porque esses tais que morrem dessa forma, seja de qualquer forma que for, receberam a primeira morte, que é a primeira morte, a morte